Anissa Jones é a estrela mirim mais famosa de sua geração. A queridinha Buffy do seriado dos anos 60, Encrencas em Família. How do you do? They're getting younger every minute. Aquele rostinho sardento com os olhos grandes e um sorriso lindo ganharam meu coração desde o princípio. Seus traços angelicais a fazem ser reconhecida por todos os Estados Unidos. A Buffy e o Jodie eram a dupla mais querida. Mas seu período de fama é breve. Após 5 temporadas, a série é cancelada. Depois de Encrencas em Família, ela nunca mais quis saber do showbiz. Anissa! Anissa! Mas por volta das 11h30 da manhã de 28 de agosto de 1976, Anissa Jones é encontrada morta no quarto de uma amiga em Oceanside, na Califórnia. Anissa! Ai, meu Deus! Ela tinha apenas 18 anos de idade. Era uma cena do crime. Só que acho que ninguém viu como uma cena do crime. Mas eu acredito que era isso sim. Seu corpo é levado para a autópsia, mas o resultado é inconclusivo. E especulações sobre o que aconteceu naquela noite surgem desde então. Esta é uma foto da Anissa, supostamente tirada dias antes de sua morte. Ela parece em forma e saudável. Certamente não é a aparência de alguém que se esperaria que morresse tão jovem. Então, o que estava acontecendo no corpo da Anissa para que ela morresse tão de repente? Autópsia de famosos. Anissa Jones. O renomado patologista forense Dr. Michael Hunter é o legista-chefe de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Nos seus 20 anos de carreira, ele já realizou mais de 4.000 autópsias, sempre trabalhando com autoridades policiais para investigar mortes misteriosas. Este é o relatório da autópsia da Anissa Jones. Se você souber analisá-lo, há diversas pistas sobre o que estava acontecendo nos dias, horas e minutos que levaram à morte repentina da Anissa. Ele possibilita que eu determine exatamente como ela morreu. 21 de agosto de 1976, uma semana antes de sua morte. Anissa chega em um resort em Oceanside, nos arredores de San Diego. Belo carro! Alguns dias antes, ela conhece Helen Hennessy. Oi. A Helen tinha uma personalidade cativante. Ela vivia o momento e era cheia de vida. Eu acho que a Anissa gostou dela logo de cara. Bebida? Me dá o que você tiver aí. Seu namorado há 2 semanas, Butch Coven, de 17 anos, está junto com ela. Já faz 4 anos desde o último papel de Anissa. Mas após conseguir acesso aos seus ganhos na série Encrencas em Família há 5 meses, no valor de $180 mil, ela está financeiramente estável. Esse presente, no seu aniversário de 18 anos, valeria mais de $750 mil nos dias de hoje. Mas a pequena fortuna de Anissa não traz muito conforto para sua mãe. A mãe dela me convidou para a festa de 18 anos da Anissa e perguntou se eu poderia passar mais tempo com ela porque ela acreditava que a Anissa estava andando com as pessoas erradas. Mas, apesar das preocupações da mãe de Anissa com seu estilo de vida, a autópsia mostra que ela estava em boa forma. O legista descreve o corpo dela como mulher caucasiana, em forma e bem nutrida. Ela aparentava estar bem e saudável. Não há indícios de traumatismo, hematoma ou qualquer ferimento. Ela era bem pequena, tinha apenas 1,46 m, menos de 1,50 m, e pesava só 37 quilos. O legista também declara que a primeira impressão que teve dela era de que ela parecia ser bem mais nova do que os 18 anos que tinha. Mary Anissa Jones nasce em West Lafayette, Indiana, em 11 de março de 1958. Filha de 2 estudantes universitários, John Jones e Paula Twill.
Aos 3 anos de idade, sua mãe a matricula em aulas de dança. Aos 6, ela faz audições para comerciais de TV. Ela era realmente uma mãe de atriz. Ela era muito autoritária, queria que a Anissa se comportasse e fizesse tudo direitinho. Então, a Anissa ficava na mira dela, por assim dizer, para ser a atriz perfeita. Aos 8 anos, Anissa faz um teste para uma nova série de televisão. Johnny Whittaker é escolhido como irmão gêmeo de Anissa, Judy. Quando eu e Anissa aparecemos, silêncio. Todo mundo disse, são eles. A gente era muito parecido. E foi mágico pelos 5 anos seguintes. 12 de setembro de 1966, estreia o seriado Encrencas em Família. O enredo da série gira em torno de 3 crianças órfãs após a morte trágica dos pais em um acidente de avião, enviadas para morar com seu tio bem-sucedido e seu mordomo em Manhattan. Essa série foi uma das primeiras a mostrar um tipo diferente de família. Não era o pai, a mãe e 2 ou 3 filhos, como de costume. Era um tio solteirão e um mordomo que mais servia de babá, por assim dizer. O primeiro episódio, chamado Buffy, usa descaradamente o charme fofo de Anissa para conquistar o público. Cat Garver faz sua irmã de 15 anos, Cissy. A Anissa era uma dessas crianças artistas. Ela não falava, eu não tenho uma piada nova, quero ouvir a minha música nova, posso dançar pra você? Ela era meio tímida. A série é um sucesso instantâneo e 34 milhões de norte-americanos sintonizam a TV para sua dose semanal de Buffy e sua família diferente. A série foi um grande sucesso. A Anissa foi muito importante para isso, porque era alguém que representava absolutamente a inocência, o charme, o amor. Em 1967, Anissa é tão querida que pedem para que ela apresente o Emmy, roubando a cena do lendário comediante Jimmy Durante. How do you do, Mr. Durante? How do you do? They're getting younger every minute. Tell me something, Anissa. What do we do now? I think we're supposed to read the nominees. Me? No, ladies first. For Outstanding Comedy Series, Award to Producer. Apesar de ter apenas 9 anos, a performance impecável de Anissa não é surpresa. Ela conseguiu combinar discernimento com as falas que ela tinha decorado, e então acabava respondendo naturalmente. A Anissa era uma garotinha muito inteligente. 22 de agosto de 1976, Carlsbad, Califórnia. 6 dias antes de sua morte. Anissa está se divertindo na primeira pista de skate da Califórnia. Eu tava andando de skate lá, a gente tava fumando maconha e a Helen Hennessy apareceu com um grupo de pessoas e uma delas era a Anissa Jones. Ela gostou de todas as amigas da Helen e tava curtindo aquele período no sul da Califórnia. Um garoto local de 17 anos chamado Chris Cafes é apresentado a Anissa. Ele fica encantado com sua beleza. Pela minha experiência, um dos poucos motivos para que alguém tão saudável e jovem morra tão de repente seria uma doença cardíaca congênita. Isso significa que se o coração dela fosse colocado sob tensão, ele poderia parar sem avisar. Um grande fator de risco é a hipertensão infantil, ou pressão alta. E uma das causas mais comuns da pressão alta é o estresse. O estresse faz parte da infância de Anissa, assustada pelas brigas constantes dos pais. Um ano antes de sua grande estreia em Encrencas em Família, eles se divorciam. Ela falava sobre o pai dela, mas isso bem de vez em quando. Com seu pai distante, a mãe de Anissa, Paula, toma conta de sua vida. A Paula era muito controladora em todos os aspectos da vida da Anissa. E
eu cheguei a testemunhar ela sendo controlada e manipulada. Teve uma vez que a Anissa quebrou a perna. Ela estava chorando e a mãe dela disse: "Para de chorar e vai para lá, você tem um trabalho a fazer." A Anissa era o sustento deles. Acho que ficou muito claro que era ela quem colocava comida na mesa. Deveria haver um amor incondicional entre pais e filhos, mas de repente é você quem sustenta eles. Aí surge a questão, será que os meus pais me amariam tanto se eu não fizesse isso, se eu não trouxesse o dinheiro? As crianças não devem ter responsabilidades de adultos. Não é só sua mãe que explora os talentos de Anissa. A Anissa tinha uma agenda bem cheia. Ela ia para o set, depois ia para a escola por 3 horas. No final de semana, ela era levada para fazer algumas aparições públicas. E depois ela tinha que voltar na segunda com as falas decoradas. E, teoricamente, pronta para começar tudo isso de novo. A agenda cheia de Anissa cobra seu preço. Eu sabia que a Anissa não estava contente de ser uma estrela mirim. Eu aproveitei, eu adorava aquilo. E Anissa não gostava de nada. Através do relatório da autópsia, posso ver que o coração dela pesava 280 gramas, o que é totalmente normal. Não há nenhum sinal de problemas nos vasos sanguíneos ou nas válvulas cardíacas que poderiam ter causado uma parada. Então vou descartar uma doença cardíaca congênita. 23 de agosto de 1976. Playa del Rey, Califórnia. 5 dias antes de sua morte. Anissa volta para casa com o namorado Butch e seu irmão mais novo, Paul. Após conhecer Anissa no dia anterior, Chris Cafes aceita seu convite para ir junto. Eu não sei direito qual era o objetivo quando fomos à casa dela, mas sei que estávamos lá para pegar alguma coisa. Eu imaginei que fossem drogas, dinheiro ou algo do tipo. A polícia é informada de que ela voltou para Los Angeles para pagar umas contas. Mas o relatório da autópsia sugere um motivo diferente para a viagem até sua casa. Os exames toxicológicos mostram a presença da droga metaqualona em seu sangue e urina. A metaqualona é um depressivo que aumenta a atividade do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico no cérebro e no sistema nervoso. Quando essa atividade aumenta, a pressão sanguínea cai e a respiração e os batimentos diminuem, levando a um estado de relaxamento profundo. A droga foi vendida como Quaalude nos anos 60 e foi um sedativo amplamente usado, prescrito para ansiedade crônica. A ansiedade de Anissa pode ter sua origem no começo dos anos 70. Ela está entrando na puberdade, mas os produtores de Encrencas em Família querem manter sua personagem Buffy como uma garotinha. Em nossa última temporada, eu tinha 11 e ela tinha quase 13. Ela tinha começado a amadurecer, mas eles prendiam o corpo dela para parecer que ela não tinha. Ela ainda ficava andando por aí com a sua boneca e ainda usava aquelas Marias Chiquinhas. Ela queria ser uma adolescente com o cabelo comprido e tudo mais, mas ela tinha que ser a Buffy. Ela sentia que não permitiam que ela crescesse, ela sentia que não permitiam que ela fosse ela mesma. Ela tinha que ser um reflexo de quem ela era alguns anos atrás. E isso é uma posição terrível para colocar uma criança ou qualquer outra pessoa. Em junho de 1970, Anissa, de 12 anos, revela seu desejo de deixar essa indústria. Ela fala para os repórteres que, pelo que ela sabe, as estrelas acabam desmoronando. E ela ainda diz: "Eu não quero desmoronar." Isso é uma coisa que ela estava pensando, não era uma coisa nova que surgiu do nada na cabeça dela. Era um pedido de ajuda, tipo, eu não quero estar aqui porque, quer saber, eu acho que não é bom pra mim, eu acho que vai me machucar. Quando Encrencas em Família é cancelada 9 meses depois, Anissa fica aliviada. A Anissa realmente queria uma vida normal e acho que isso ficou bem claro quando a série terminou. Depois de Encrencas em Família, ela nunca mais quis saber do showbiz.
Mas a vida após a série não é um mar de rosas. Com reprises ainda enchendo as programações dos canais, Anissa percebe que deixar o estrelato parece quase impossível. Quando ela voltou para a escola, as pessoas tiravam sarro e provocavam ela. Ah, você tinha aquela bonequinha. Bom, é claro que isso a magoava. Ela não queria ficar aguentando isso. Apesar das notas excelentes de Anissa no ensino médio, ela não consegue aguentar as provocações constantes e, para a tristeza de sua mãe, ela larga a escola. Aos 17 anos, um ano antes de sua morte, ela consegue um emprego em uma loja de rosquinhas, mas ainda não consegue se desvencilhar do papel de Buffy. Isso deve ter sido um choque de realidade em termos do que ela esperava que a vida dela fosse e como a vida dela estava. Então a dificuldade da Anissa de se desvencilhar do papel da Buffy causou uma ansiedade tão profunda que ela se tornou dependente de metacolona? E isso pode ter contribuído para sua morte? Eu não acho nenhum indício de que a Anissa tomasse metacolona para ansiedade. Provavelmente, ela devia usar essa droga de forma recreativa. Uma overdose pode levar a um desligamento do sistema nervoso, ao coma e à morte. Mas eu posso ver nos exames toxicológicos feitos pelo legista que os níveis eram insuficientes para causar a sua morte. Então, o que a causou ainda é um mistério. 25 de agosto de 1976, Carlsbad, Califórnia. 3 dias antes de sua morte. Anissa é deixada na casa de Chris Cafes pelo seu namorado Butch. Eu estava sozinho em casa e fiquei muito feliz em ver a Anissa. Anissa fica por algumas horas e acaba se abrindo com seu novo amigo. Ela não estava muito contente com o relacionamento dela. Ela se sentia meio usada e se abriu comigo naquela época. A gente fumou um pouco de maconha e com certeza rolava uma química, mas a gente só estava curtindo a companhia um do outro naquele momento. E há indícios no relatório da autópsia de que Anissa fumou a droga na noite em que morreu. Ao fumar maconha, se introduz o composto THC na corrente sanguínea pelos pulmões, ativando receptores no cérebro. Isso produz uma experiência sensorial elevada de sabores, cores e sons, aumentando o seu humor. De acordo com matérias publicadas após sua morte, Anissa fumava maconha diariamente desde que entrou no colégio Delray Constitutional alguns meses antes. Se este relatório estiver certo, para alguém com um passado turbulento como o dela, fumar maconha regularmente pode ter efeitos prejudiciais na saúde mental e afetar a habilidade de lidar com adversidades. Quando Anissa vira as costas para o showbiz aos 13 anos, ela para de receber. Sua mãe começa a beber bastante. Seu pai distante, John, começa uma batalha judicial por sua custódia. Em abril de 1973, o tribunal defere a seu favor. Quando Anissa foi morar com John, o pai dela, depois de uns 6, 7 anos, ela finalmente ficou feliz. Mas sua felicidade dura menos de um ano. Após fazer 16 anos em março de 1974, Anissa recebe uma notícia devastadora. Seu pai, John, morre de repente de uma doença no coração aos 44 anos. Aquilo deixou a Anissa ainda mais devastada. Para onde ela iria agora? Ao invés de voltar para sua mãe, Anissa decide ir morar com uma amiga. Algumas semanas após a morte de seu pai, ela está sozinha em casa. Seu relacionamento já complicado com sua mãe está prestes a chegar ao fundo do poço. A Paula ligou para a polícia e disse que a filha dela tinha fugido de casa. Anissa é presa e mandada para um centro de detenção juvenil por vários meses. Esse foi um dos últimos pregos no caixão do relacionamento entre a Paula e a Anissa. Ela era uma criança que esteve em um dos programas mais famosos da época. E aí ela vai parar num centro de detenção e a mãe dela, quem a pôs lá, então o sentimento de traição que ela sentiu deve ter sido imenso.
Anissa acaba sendo forçada a voltar a morar com sua mãe. Mas ao completar 18 anos, ela imediatamente aluga uma casa na praia com seu irmão. Ela começou a se sentir feliz, mas muita dessa felicidade estava nas drogas. Noite de 27 de agosto de 1976, Playa del Rey, Califórnia. 12 horas antes de sua morte. Anissa chama amigos para uma festa. Um dos convidados descreve a atmosfera como esquisita. Anissa! E Anissa não está sendo muito sociável, ficando no seu quarto com pessoas que ele não conhecia. Vamos lá. Prepara. Puxa. Isso, O relatório da autópsia mostra que Anissa estava ficando chapada. O relatório da autópsia também mostra a presença de fenciclidina, também conhecida pelo apelido de pó de anjo, no organismo da Anissa. A fenciclidina, a princípio, era vendida como anestésico nos anos 50, mas foi descoberto que ela tinha efeitos colaterais alucinógenos. Por esse motivo, ela se tornou uma droga recreativa popular. Ela funciona bloqueando a ação do receptor NMDA no cérebro. Assim como a maconha, essa droga é conhecida por ter efeitos negativos no ânimo. O trauma da morte repentina do pai e o terrível relacionamento com sua mãe podem ter deixado Anissa num estado mental fragilizado. Acho que Anissa estava deprimida porque ela não sabia em que direção seguir. E ninguém ajudou a achar essa direção. Lidando com aquela grande perda, aquela traição, isso inevitavelmente teve um impacto no ânimo dela e nos relacionamentos. Imagina como devia ser difícil confiar nos outros. Ela deve ter sentido que não havia ninguém em quem pudesse confiar. Então, será que os problemas na vida da Anissa foram ampliados pelo uso das drogas, maconha e fenciclidina na noite em que ela morreu? Caso seja verdade, será que ela ficou tão desolada que tomou uma overdose? Como anestésico, a fenciclidina é muito perigosa quando combinada com outros depressores, como o sedativo metaqualona, que estava no organismo dela. Tomados em certa quantidade, o resultado é uma diminuição do ritmo respiratório, coma e morte. Traços de fenciclidina foram encontrados em seu corpo. Ela tinha 2,28 microgramas por grama em seu fígado, o que é uma quantidade significativa. Mas ainda não estou convencido de que mesmo nesse nível, isso seja uma explicação adequada para a morte dela. Eu não via uma depressão, eu via mais uma confusão e um pouco de incerteza sobre a vida dela. Ela finalmente tinha liberdade e estabilidade financeira para começar a sua vida e descobrir quem ela era. Às 9h30 da noite de 27 de agosto de 1976, Anissa deixa sua casa. Ela sai para uma fatídica jornada da qual jamais voltaria. Então, no fim das contas, o que será que a levou à morte? Até agora, eu descobri que na noite em que morreu, a Anissa, uma jovem aparentemente saudável, tomou um coquetel de drogas sedativas. Metaqualona, conhecida como Quaalude, e fenciclidina também. Uma combinação perigosa, mas não a causa de sua morte. 11h30 da noite, 27 de agosto de 1976, Oceanside, Califórnia. 12 horas antes de sua morte. Após 2 horas de viagem, Anissa chega na casa da nova amiga, Helen Hennessy. E aí? Oi, amiga! Com ela estão Carla Machado, William Stedlander e o namorado de Anissa, Butch Coven. Eles planejam curtir. Só os que estavam lá sabem o que aconteceu precisamente.
Então, por volta da meia-noite, Anissa e seu namorado Butch vão ao banheiro. Butch quer se injetar. Overdose por drogas intravenosas é uma morte comum. E uma droga geralmente ligada a esse tipo de overdose é a heroína. Eu posso ver que foram executados exames toxicológicos atrás de morfina. A morfina é um opioide e é o elemento primário da heroína. Amostras do sangue e da bile da Anissa foram analisadas, mas não foi encontrado nenhum sinal de morfina. Butch Coven depois conta para os detetives que não injetou heroína, e sim cocaína. O que Anissa fez é revelado em sua autópsia. Amostras nasais foram analisadas no exame toxicológico e indicam que ela cheirou cocaína na noite em que morreu. Após a morte de Anissa, um jornal norte-americano entrevista seus amigos. Um alega que cocaína era sua droga favorita. A cocaína é um estimulante perigoso. Um dos motivos é que os efeitos de euforia da droga passam rápido e o usuário deseja cada vez mais e mais. Então, na noite em que ela morreu, será que ela usou cocaína demais? A overdose de cocaína pode resultar numa falência cardiovascular e danos cerebrais, como a constrição de vasos no cérebro, causando derrames, e a constrição de artérias no coração, causando infartos. Em relação a drogas, ela mais experimentava. Eu não a via como uma usuária constante. Ela só curtia e experimentava, então isso não parecia ser grande coisa. Mas quando eu vejo no relatório da autópsia a descrição do coração e do cérebro dela, eu não vejo indícios nem de falência cardíaca, nem de derrame. E o exame toxicológico mostra que ela tinha 4,7 microgramas por grama no fígado e 0,03 miligramas no estômago. Esses níveis são insuficientes para matá-la. Os amigos revelam para a imprensa que as bebidas favoritas de Anissa são vodka e tequila. Exames toxicológicos atrás de álcool foram feitos, mas não acharam nada no organismo dela. 00:30. De acordo com Butch Coven, ele e Anissa vão para um quarto. Coven conta para os detetives que eles fumaram mais maconha e usaram fenciclidina. Três da manhã. Anissa entra no quarto de Helen Hennessy. Oi. Anissa pega a mão de Helen e faz um pedido sincero. Eu só queria pedir que a sua mão e a minha ficassem entrelaçadas numa amizade eterna. Você tá me ouvindo? Tá. Eu te amo. Eu também. Essas são as últimas palavras de Anissa. Minutos depois, ela sai do quarto. Helen depois conta para a polícia que Anissa mal conseguia andar. Nove e meia da manhã, 28 de agosto de 1976, 2 horas antes de Anissa ser declarada morta. Butch! Carla Machado e Helen Hennessy estão saindo e Butch. querem a chave do carro de Anissa. Vai, acorda. Acorda. Butch Coven acorda com dificuldade. Dá a chave. De acordo com o relatório do legista, a Carla Machado levou a Helen Hennessy até um restaurante local e depois voltou para casa com a intenção de buscar a Helen de volta em meia hora. Enquanto isso,
o namorado da Anissa, Butch Colvin, saiu para tomar café com William Statlander. 11h30 da manhã. Anissa ainda não acordou. Anissa. Anissa. Após sair do banho, Carla Machado vai acordá-la. Anissa. Quando Anissa não responde, Carla fica preocupada. Anissa. 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 Anissa não está respirando. Anissa. Em pânico, Carla vai buscar ajuda. Helen Hennessy volta para casa e liga para Chris Caves. A Helen me falou que achava que a Anissa estava morta, que todo mundo tinha ido embora e que ela estava assustada, não sabia o que fazer e queria minha ajuda. Quando eu passei pela porta, a princípio, eu não tive coragem de ir checar a Anissa. Era muito próximo de mim e foi muito devastador para mim emocionalmente. Mas ao ver ela lá nua, senti que por respeito seria melhor cobrir ela e fazer o nosso melhor possível. Ao 12h29, Helen Hennessy finalmente liga para a emergência. Preciso de uma ambulância. Acho que foi uma overdose. Hennessy. Tá bem. Ao 12h43, os paramédicos chegam. Mesmo percebendo o rigor mortis, eles tentam a ressuscitação. Mas não há reação. O legista dá a hora da morte de Anissa como 11h30 da manhã. Eu estava em casa quando o telefone tocou. Eu fiquei devastada. Aquela pequena estrela maravilhosa tinha se apagado e ainda sinto que deveria ter feito alguma coisa por ela. O corpo de Anissa é levado para a autópsia, mas o resultado é inconclusivo. Apenas quando sai o exame toxicológico 2 semanas depois, o legista chega a uma conclusão. Os jornais citaram o legista do condado de San Diego, que disse que a morte dela foi, abre aspas, um dos casos mais severos de overdose por drogas que já vi. Até agora, o Dr. Hunter não descobriu nada que sustente essa alegação. Até agora, o relatório da autópsia revelou a presença de 2 remédios controlados em seu organismo, o sedativo metaqualona e o anestésico fenciclidina. Ambos são usados para se drogar, como a cocaína. Os exames toxicológicos também revelaram que a Anissa tomou outra droga na noite em que morreu, o secobarbital. O secobarbital é uma droga da categoria dos barbitúricos que costuma ser prescrito para insônia, assim como transtornos alimentares como a anorexia, e costuma ser associado com overdoses. E havia uma grande quantidade desta droga no sangue dela, 17,8 microgramas por mililitro. Em casos de overdose, é sempre prudente considerar o suicídio. Possivelmente ainda com dificuldade para aceitar a morte trágica do pai e a traição da mãe, será que Anissa teria tirado a própria vida? Eu não acredito em suicídio. Porque não havia um bilhete nem nada. Eu acho que Anissa, se fosse mesmo se matar, teria escrito um bilhete bem longo que terminaria assim. É por isso que eu não quero mais viver. Para determinar um suicídio,
eu procuro um bolo de drogas no conteúdo do estômago. Isso é um indício de que uma grande quantidade de drogas foi ingerida ao mesmo tempo. Mas posso ver que 9 miligramas de secobarbital foram encontrados no estômago dela, e isso é só uma fração de um comprimido. Então eu posso descartar suicídio. Se não foi um suicídio, o que poderia explicar essa quantidade de secobarbital em seu organismo? Por 40 anos, especulações giram em torno de um pequeno frasco de plástico com um líquido azul não identificado. No relatório da polícia tem uma nota escrita à mão. O líquido azul ainda é um mistério. Mas o Dr. Hunter pode finalmente resolver esse mistério. Naquela época, nos anos 70, era muito comum entre os usuários dissolver as drogas em um suco popular para disfarçar o amargor. E como esse suco era azul, provavelmente era um tipo de suco de uva com secobarbital dissolvido nele. O relatório da polícia informa que ela pode ter ingerido o líquido antes de sua morte. Bebendo aquele líquido, a droga teria sido absorvida mais rápido do que se ela tivesse estourado os comprimidos como se costuma fazer. E tem mais. Se a droga foi dissolvida em um líquido, Anissa poderia não ter ciência do quanto ela tomou. O Dr. Hunter acredita que agora tem todas as informações que precisa para explicar a morte de Anissa. De acordo com a declaração do Butch Coven, ele e a Anissa tomaram secobarbital perto da 1 da manhã. Não há dúvida de que as drogas que ela já tinha tomado prejudicou seu julgamento e sua habilidade de pensar com clareza. O secobarbital suprime o sistema nervoso central, diminuindo a respiração. É uma droga muito potente e é importante que ela não seja misturada a outras drogas que suprimam o sistema nervoso central. Mas a Anissa tinha outras 2 drogas no seu corpo fazendo exatamente isso. O sedativo metaqualona e o anestésico fenciclidina. Quando Anissa acorda Helen Hennessy às 3 da manhã, os sinais de alerta são claros. Ellen, acorda. Falar enrolado e gaguejar são sinais clássicos de drogas suprimindo o sistema nervoso central. E nesse estágio, as drogas estariam interferindo com sua consciência, além de estar diminuindo sua respiração. O fato da Anissa ainda conseguir falar talvez fosse pelo efeito estimulante da cocaína, que ela também tinha usado. Durante as horas seguintes, o efeito da combinação de drogas fez com que a respiração da Anissa ficasse cada vez mais fraca, até parar. Em 1 minuto ou 2, o coração deve ter parado, a circulação sanguínea também, e nesse momento, ela morreu. A Anissa claramente tomou um coquetel de drogas, mas na minha opinião, se ela não tivesse tomado o secobarbital, ela teria sobrevivido. Não há indícios de que Anissa precisasse de secobarbital para algum problema médico. A descrição do legista da cena da morte revela como ela obteve o remédio controlado. Um envelope com a prescrição foi encontrado no chão, contendo 50 cápsulas de 100 miligramas de secobarbital. Impresso no envelope estava o nome, Dr. Don C. Mochus, e as palavras, médico da família. Seu namorado, Butch Coven, admite que ele e Anissa visitaram o médico conhecido por vender comprimidos um dia antes de sua morte. Uma investigação policial revela que Anissa pagou $15 pelas 50 cápsulas de secobarbital. Esse tipo de sedativo era tomado de forma recreativa para trazer os usuários de volta após ficarem chapados. Eu acho que ela não tinha a intenção de ter ido pegar essa droga. Eu acho que ela foi pressionada a fazer isso. Como ela era a única com dinheiro e com carro, ela foi pressionada para ir pegar as drogas para eles. 6 dias após Anissa morrer, o Dr. Carlos Mochus é acusado de homicídio em 2º grau por fornecer remédios controlados sem exames médicos. Mas ele morre 4 meses depois. Em 1979, a mãe de Anissa e seu irmão entram com uma ação pelos bens do Dr. Mochus. Um juiz acaba determinando que ele foi 30% culpado pela morte dela, o que garante a eles quase $80 mil. Por fim, isso foi um trágico acidente que estava fadado a acontecer.
A Anissa foi uma garota cuja fama a privou de uma infância normal. E ela tinha um grande desejo de se encaixar. Tragicamente, ela escolheu um grupo de amigos unidos pelas drogas. A Anissa tinha uma quantidade incrível de amor para dar e que ela queria compartilhar. A Anissa queria que as pessoas a amassem por quem ela era. Não pelo papel que ela fez, nem pelos bens que ela tinha, só por ela mesma. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.